palavra de vida. Oferecimento Frimeza, tem gosto de amizade. E a crise política e financeira no país realmente atingiu a todos nós. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto e hoje nós temos como convidado o Dr. Eli Medeiros, que é advogado. Ele vai nos explicar, juridicamente falando, sobre essas questões de impeachment, corrupção, o que pode acontecer e o que não pode, né, doutor Eli? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar hoje aqui no programa referencial. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de poder participar do programa. E o pastor Antônio Fontes, que já é de casa, né, pastor, mas que a gente precisa também entender o que a Bíblia fala a respeito dessa crise política e financeira. Isso está previsto na Bíblia ou não? Eu já vou começar logo fazendo essa pergunta, né, pastor? Está previsto ou não está essas crises todas aí? Não apenas no Brasil, mas mundial, né? Olha, Alcineia, essa é uma questão que eu não diria que está prevista claramente de que haveria essa crise aqui, mas essa, e como qualquer outra crise, ela, biblicamente, pode-se dizer que está prevista por causa da natureza humana. O homem, ele é de natureza corrompida, o homem é pecador, ele é tendente à prática do mal. Então, por natureza humana, não somente esta crise, como outras que ainda virão, elas estarão estarão prontas para acontecer a qualquer momento, por conta da natureza humana. Doutor Eli Medeiros, o senhor que é advogado, já com bastante experiência, nos explique o que significa, caso esse impeachment venha a acontecer mesmo, o que significa isso para o Brasil? Bom, para o Brasil, aliás, na história do Brasil, apenas um único acontecimento foi com o Fernando Collor de Mello, foi o primeiro caso, eu acho que em toda a América do Sul, possivelmente, foi a única vez que se exercitou esse instrumento, que é democrático, quer dizer muito claro que não é golpe, é previsto na Constituição, e é um exercício da democracia, efetivamente, de impedir a continuação de um governo pelos motivos que a Constituição prevê que seja possíveis de instauração do procedimento do impeachment. A grande discussão que se tem hoje é saber se nas faltas cometidas pela Presidente da República pode-se caracterizar a razão constitucional prevista para a instalação do impeachment. Essa é uma discussão, mas nós temos a certeza de que, apesar de ser um procedimento jurídico, ele é, sobretudo, um julgamento político. Há procedimentos de estabelecimento de etapas constitucionais, mas, no fundo, o julgamento é de natureza política e não jurídica. Bom, pastor, a gente fala de corrupção, né? E aí eu gostaria de saber do senhor, porque a corrupção ela está nas pequenas coisas também, né? De que maneira, por exemplo, o evangélico poderia se posicionar, ou a igreja orienta, né, a questão dele se posicionar, que tipo de conduta ele deve ter para evitar que ele também seja um corrupto, né? Sem dúvida alguma. A igreja, através daquilo que ela ensina, e a fonte dos ensinamentos que estão na igreja é a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. É a nossa única regra de fé e de prática. É nela que nós fundamentamos não somente a nossa fé, isto é, aquilo que nós cremos, mas é lá que nós vamos também pautar a nossa própria conduta. Então tem que haver uma harmonia muito grande, muito estreita, entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo, aquilo que eu pratico. É impossível eu declarar que sou um cristão, que sou um homem temente a Deus, que creio em Deus, creio na Bíblia como palavra de Deus, mas que minha conduta vá na contramão das Escrituras Sagradas. Então, esta incompatibilidade ela é condenada. E ela é reveladora, ela revela que, na verdade, aquele que afirma que é cristão, mas que vai na contramão dos ensinos das Escrituras, ele pode ser qualquer outra coisa na vida, menos um cristão autêntico, verdadeiro. Até porque a corrupção está nas pequenas coisas. Então não adianta você falar, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Na vida prática, compra, mas não paga, enfim, comete uma série de erros. Alguém já disse que existem pecados, são chamados pecados de vitrine. São aqueles que são fáceis de você perceber. A corrupção está no planalto, todo mundo diz assim, né? Político é ladrão. Né? Mas nós somos, da mesma forma
corruptos, né? Porque mentimos, porque deixamos de honrar os nossos compromissos, porque nos atrasamos, deixamos de ser pontuais, uma série de outras coisas que manifestam essa natureza corrompida que nós temos. Sem dúvida alguma. Eu vou continuar esse bate-papo aqui com o doutor Eli Medeiros, advogado, e o pastor Antônio Fontes, logo após o intervalo. Portanto, fique na nossa companhia. Se você quiser mandar alguma pergunta agora pelo WhatsApp, já pode fazer isso. O número está aparecendo para você aí na tela. É um instante só, eu volto já. E de volta ao nosso bate-papo sobre a crise política e financeira em que o país está atravessando. Ao meu lado, o pastor Antônio Fontes, falando um pouco sobre essa questão comportamental, né, e o que a igreja está fazendo para estar orientando as pessoas. E também, ao meu lado, o doutor Eli Medeiros, que é advogado. Doutor Eli, eu gostaria já, nesse segundo bloco, de lhe perguntar a respeito das pedaladas fiscais, né, e as delações premiadas. O que são realmente as pedaladas fiscais? O que é denominado pedalada fiscal, na realidade, é a maquiagem contábil exercida pelo governo para evitar a demonstração indiscutível do excesso de gasto durante o exercício fiscal que não era permitido por lei que fizesse. Então, o cidadão que tem um orçamento a cumprir e gasta muito mais do que o orçamento, mas na contabilidade é lançado apenas o que é permitido contabilmente, ou dentro do orçamento. E aí, nessa maquiagem contábil, é que caracteriza exatamente a pedalada fiscal. Ou seja, ela gastou além do que deveria e não poderia por lei, mas contabilmente não foi assim, porque o maquiamento que foi feito, a maquiagem feita na contabilidade, demonstra que ela exerceu exatamente o orçamento dentro do que estava previsto. Esse mecanismo utilizado, chamado pedalada fiscal, é que acaba acarretando o pedido e base do impeachment por crime de responsabilidade atribuída efetivamente ao presidente da República. Doutor Eli, quais são as chances desse impeachment de fato acontecer? Na sua opinião, agora eu vou pedir a sua opinião. Como eu disse, o julgamento, o impeachment é um processo democrático e que se caracteriza por um julgamento político. Então, nós vamos ter aí o Congresso votando, e para depender da votação do Congresso, vai depender do apoio que o governo tem. Quando o PMDB desembarca com 300 deputados, naturalmente, o fiel da balança, para que o governo impeça essa aprovação, tem que ter pelo menos 171 votos dos deputados. E hoje, com a saída do PMDB, se o PMDB desembarcar do governo, os partidos que restam de apoio ao governo têm apenas 120 votos. Então, qual é a estratégia montada pelo governo? É, no varejo, conseguir negociar com deputados, um a um, para mudar o entendimento dele em função de troca de cargos. Essa história que acaba sendo um toma lá da cá, que não deixa de ser um ato também de corrupção, porque ninguém faz por ideologia, mas por interesse realmente pessoais, particulares, tudo mais. Então, a situação do governo é extremamente difícil, porque ela não tem mais como ter o apoio partidário. Então, vai no varejo deputado, oferecendo o quê? Cargos. Só que o governo pós-Dilma, já pensado no processo de impeachment, também começa a oferecer cargos para o governo que vai se instalar. Então, essa moeda de troca aí vai ser muito difícil para o governo conseguir o número de votos que ele precisa para impedir esse impeachment. O sistema corrupto continua funcionando. Vai continuar funcionando. Lamentavelmente, esse é o sistema. Esse é o grande mal do Brasil, né? Mas aí eu concordo em gênero, grau e número com o reverendo Antônio. A natureza humana é pecaminosa, a queda do homem é responsável por toda a situação. Isso não é privilégio do PT, não é privilégio de nenhum partido político. O PT naturalmente se exacerbou e foi além do que deveria fazer, mas é um problema da natureza humana. Enquanto o homem não for realmente redimido e tiver responsabilidade com relação à sua visão de Deus, porque é interessante, nós estamos aqui examinando delações premiadas por revelações que ninguém sabia, mas Deus sabia de todas. Se o homem tivesse consciência de que alguém estava vendo efetivamente e que o que estava fazendo era efetivamente errado, tivesse consciência
desse olhar de Deus sobre todas as ações, nós com certeza não teríamos o que nós estamos vendo acontecer. Mas é da natureza humana que não tem efetivamente temor a Deus. Aproveitando aqui a fala do Dr. Eli, a palavra do Senhor, a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 33, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós poderíamos, por um instante, pensar que a nossa nação, sendo uma nação considerada cristã, é uma nação que conhece a Deus. Mas parece-me que conhece a Deus apenas no discurso, no âmbito da religiosidade, tão somente. Mas que, na verdade, não leva a termo os preceitos divinos, né? Não internalizou essa verdade ainda. Seria conhecer somente de palavras. De palavra, e não de fato. E o que nós, de fato, precisamos é de vidas transformadas. A nossa nação, como tantas outras, está do jeito que está por conta de um abandono de Deus e, consequentemente, da sua palavra. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí nós pensamos, se Deus não for Senhor da nação, o que acontece com ela? O que está acontecendo com a gente, né? São os desmandos, é a imoralidade, é a promiscuidade, é a pornografia, é a injustiça. É o quadro que nós estamos vivendo. Tanta corrupção, né? Meu Deus. Não dá nem para falar muito não, porque a gente fica até desanimada, né, doutor Eli? Mas sabe, a gente tem a consciência da dependência de Deus em todas as coisas. Ele tem um plano que sempre diz, a Bíblia nos ensina que ele é sempre bom, útil e agradável, e um propósito de Deus que nos dá a tranquilidade de serenar em todas as circunstâncias. E pesa sobre nós uma responsabilidade, como igreja, que é de proclamar a verdade, custe o que custar. Nós somos uma consciência do Estado, nós temos que pregar, né? Nós temos que anunciar, denunciar o erro e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E esse Evangelho, obviamente, ele vai ao encontro de todas essas coisas que estão acontecendo, né? Porque é possível, né? Você ser correto, é possível você ser honesto, é possível você não se corromper, né? Ao meu lado aqui está a doutora Eli Medeiros, um advogado bem conceituado, e é cristão, né, doutora Eli? Então, é possível fazer, né? É possível você ser um cidadão honesto sem se corromper. Não é verdade? É verdade. A mesma coisa, né, pastor? Dentro da igreja, né, é possível o cristão ouvir, mas não ficar só nas palavras, né? Colocar na prática também. É bom que se diga, Alcineia, que isso é possível, mas só há uma condição para que seja possível. É através de uma entrega plena, total, a Cristo Jesus como Senhor da nossa vida. Quando o Senhor Jesus reina verdadeiramente na nossa vida, no nosso coração, os nossos atos revelarão exatamente o Senhor que habita em nós. Ok. Muito bom ter conversado aqui com o pastor Antônio Fontes, pastor da Igreja Presbiteriana ali no Calhau, e também com o advogado Eli Medeiros. Muito obrigada mais uma vez. E a gente espera ter esclarecido a você que está aí nos acompanhando, né, algumas dúvidas a respeito dessa crise política e financeira pela qual todos nós estamos envolvidos aí acompanhando direto. E a gente torce para que esse problema se resolva e que tudo acabe bem. Obrigada. Obrigado a você. Palavra divina. Oferecimento Frimeza, tem gosto de amizade.